Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon. Dessa vez de Deck Tech Frontier, que a galera acompanha muito aí no canal. E a gente vai falar, claro, da influência de Aether Revolt aí, provável aí no Frontier. Vou começar pelo óbvio, pelo tá? Mas isso porque a temática hoje, o tema de hoje do Deck Tech Frontier é o BW Warriors, que muita gente tá pedindo aí, deck list, né? Então a gente aproveitou para trabalhar um pouco em cima disso. Então as cores, as cartas que a gente vai falar tem a ver um pouco com esse arquétipo. E eu vou falar bem rápido na realidade de Fatal Push, eu não quero me prender muito a essa carta. Primeiro que ela tá num hype infinito e é uma carta que é obviamente absurda, tá? O power level dessa carta é um pouco descarado, que vai jogar, por exemplo, Legacy, Modern, então tipo Frontier vai ser meio Dirt, que é óbvio que vai jogar, tá? E eu gostaria de chamar a atenção numa coisa, antes da gente começar a ver a lista do Warriors, que também vai ter essa habilidade que eu vou falar agora, mas essa sinergia aqui, essa habilidade nova Revolt, ela tem muita sinergia com Dash. Dash, para quem não se lembra, é uma habilidade que começou em Fate Reforged, do bloco de cães de Tarkir, né? Tem alguns goblinzinhos com essa habilidade, tem o Zurguinho no Dragões de Tarkir, que tem essa habilidade também. Assim, tem algumas cartinhas relevantes. E o que acontece? Então, às vezes você vai ter muitas situações, mais do que a gente imagina, em que o Fatal Push vai causar a destruição de uma criatura de custo 4 ou menos, ao invés desse custo 2 ou menos aqui, que seria já um efeito muito bom para uma carta de mana instant, tá? Sem falar que o óbvio, né? Estamos falando de um formato que tem 5 Fat Lands diferentes. Isso aí, obviamente, vai ser o famoso Fat Land, busquei land, humana, destrói teu Seed Rhino. Sendo que Seed Rhino é uma criatura que define bastante o formato. Tem os decks de Company, que são criaturas de custo 3 ou menos, todas elas praticamente alvo disso. Mas Rally Company é um deck que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar Removal, porque é um deck que na realidade se vale muito de ficar indo e voltando as criaturas, né? Então não se esqueçam desse detalhe. Mas Fatal Push, obviamente, vai encher o saco de todo mundo, vai ser uma carta que vai passar a ser staple de tudo quanto é formato, né? E claro, todo mundo falando dessa carta, enfim, não daria para deixar de falar com ela. Seria meio idiota não falar dela, né? Mas vamos lá, outra carta que eu vou falar, não tem, vamos dizer assim, tanta aplicação no BW Warrior. Na realidade, eu só vou falar dela porque ela também, eu acho uma carta excelente, preta, né? Mas eu não gostaria de deixá-la de lado, que é a Expertise de Arrene. Que acontece? Ela na realidade é para a gente avaliar com relação ao BW Warriors, que é um deck que tem criaturas de 2/1 em geral, a maioria, né? E que obviamente vai sofrer por qualquer tipo de removal, ou seja, ela continua sendo alvo do poder, apesar de não ser um Languish, que é uma carta muito step importante aí do formato, mas em compensação ela tem essa segunda habilidade, que é a possibilidade de castar de custo 3 ou menos. Isso aqui lê um pouco na cara que você vai fazer uma Liliana logo em seguida aí a Rene, né? E aí é muito card advantage, porque a Liliana Last Hope, no caso do Frontier, você tem muito mais aplicação com ela, porque tem a sinergia de cemitério aumenta um pouco mais. A gente não pode esquecer, por exemplo, que você tem o Esquadrinhar, que ou seja, tem a estratégia de Sultai, tá? Existe o Sultai Control no formato, é um baralho forte, chato pra caramba de lidar. Aqui na Elder Dragon a gente não vê a galera jogando disso, mas é um deck que não pode ser esquecido, porque ele é muito forte e tem muitas ferramentas, porque você pega o bloco de Innistrad e o deck fica totalmente descomparado, vamos dizer assim, usando de um português mais chulo, fica descaralhado mesmo para lidar com ele, né? E agora, tá? Eu falei de 2 cartinhas, uma muito óbvia, a outra também provavelmente vai influenciar formatos, mas a carta que eu quero mais chamar a atenção do dia aqui é essa aqui, ó. Deixa eu clicar nela aqui, ó. É o Metallic Mimic. Essa é a nossa carta em destaque. É a carta que eu vou falar com mais cuidado dela, porque ela, isso sob a ótica do Frontier, claro,
Porque no Frontier, o que eu devo destacar aqui? A gente tem tribos fortes, algumas Tier 1 do formato, e essa carta fatalmente vai entrar na lista dessas tribos. Por exemplo, no deck de Goblins, que é um dos decks arquétipos óbvio assim do formato, isso aqui vai ser for off com certeza. Eu acho difícil não usar, porque ela é absurda no deck, absurda, muito absurdo, muito puxado. Ele é o seguinte, é um cara 2 mana 2/1, tá? Primeira habilidade dele aqui é o seguinte, olha, ele diz que ele entra como um tipo de criatura que você vai escolher, né? Ele vai dizer assim, quando entra no campo de batalha, escolha um tipo de criatura. Ele já é um metamorfo, mas ele vai ter mais um tipo. E ele é esse tipo escolhido. Só que isso aí é o de menos. Por enquanto é só 2 mana 2/1. Vamos supor, escolher o Goblin 2 mana 2/1. Mas a habilidade que mais me chama a atenção aqui é que além dele ser um Goblinzinho, né? Ele tem... Opa, minha câmera ficou meio borrada. Que é isso? Ela tem a segunda habilidade aqui, que é outras criaturas que você controla do tipo escolhido entram no campo de batalha com um marcador +1/+1 adicional. Isso aqui eu achei forte pra danar, por se tratar de uma criatura de custo 2, tá? Que estrategicamente no formato é muito forte, tá? Vou até pegar aqui a lista do Warrior de uma vez pra gente ver aqui. Deixa eu clicar aqui, né? Vou botar do lado dele aqui. Essa lista de BW Warriors, que vai estar aí no nosso comentário, tá longe de ser a lista, oh, maravilha. Se eu pegar a lista sample, tá? Do deck, que é um deck bem Tier 2, assim. E fiz o acréscimo, né, dessas cartinhas de Aether Revolt, né? Metallic Mink pra mim é com certeza for off, porque ele é simplesmente o melhor guerreiro que você vai ter de drop 2, tá? E existe, por exemplo, um guerreiro de aquele Bloodsheen, que você... que é um Manicolor preto, que ele é incomum, de Dragões Tarkir, que eu não coloquei na lista, mas quis só fazer um sample mesmo. Mas porque eu não podia esquecer de falar dos chefes. Por que acontece? Você tem um que dá +1/+0 e outro +0/+1. Atualmente, o BW Warriors é um deck que ele perde um pouco na corrida para alguns agros aí, como o próprio Goblins. O que acontece? Teoricamente, você faz um monte de 2/1, o Goblin faz 1/1, só que o Goblin faz uma cacetada de 1/1 e ele faz o obelisco mais rápido, e ele tem burn, né? E tem um Frenzy Goblin que não vai deixar o cara bloquear, e isso é um complicante, né? E aí o que acontece? Às vezes é mais interessante você aumentar a resistência dos teus bichos para eles não ficarem frágeis em relação na porradaria com os Goblins. E também, obviamente, o Metallic Mimic que está aí também para ajudar a aumentar. E eu acho que assim, qualquer lista que precise de um reforço para enfrentar, por exemplo, no caso as Chamas Radiantes, que é a carta que é muito forte no formato, você tem que estudar o teu agro sempre pensando que o controle vai estar usando esse tipo de carta, até o mid-range mesmo. Então o Obelisco de Urge é importante, mas, por exemplo, uma carta que eu também pensaria na lista de BW Warriors, que ela não é guerreiro, mas eu botaria provavelmente no lugar de 4 guerreiros aí de drop 2, é o Selfless Spirit, porque ele dá indestrutível para os teus bichos e pode acabar sendo um bicho bem deck mesmo, tá? Então, isso aí são cartas que eu não listei no deck, mas que é bom você estar ciente, tá? Aí na nossa lista nós temos o Marduk Shadow Spear, que é aquele caso que eu falei, de Dudesh, né? Que é a habilidade que você pode fazer ele da mão, né? E ele vai bater um a mais um se tiver Metallic Mimic. E aí o interessante é porque ele é mais uma carta para você trigar o Fatal Push, né? Essa lista aí eu não estou usando Fatland, né? Então Fatal Push não vai ser tão fácil assim de trigar o efeito dele, né? Mas não deixa de ser uma carta relevante, porque afinal de contas ele vai tirar os bichos iniciais da frente para você continuar batendo, tá? Eu não acho ruim a ideia de repente fazer o Metallic Mimic e deixar para fazer os teus bichos 2/1 depois, porque aí eles vão entrar 3/2 em vez de entrar 2/1. Isso aí também é bem interessante, tá? E outra coisa também, às vezes combinar principalmente o Metallic Mimic com Secure the Waste, que é a instant de Dragões de Tarkir. Tá aqui na lista, o que eu botei no sample, botei 3 dela. Ela custa só um branco e X qualquer, você vai fazer X guerreirinhos. Só que você vai fazer X guerreirinhos 2/2 se tiver o Metallic Mimic, por causa do efeito dele.
Então eu acho super importante. O nosso formato aí, no caso do Frontier, ele tem muitas mágicas de fazer tokens de determinadas tribos. Então, por exemplo, Goblins usa muito, porque usa Dragon Fodder, usa Orderly Outburst. E o deck de Warriors, eu não consigo ver a lista de Warriors sem usar Secure the Ways, porque além de ter o Metallic Mimic, que é a carta que das melhores para você fazer, ainda mais tendo acesso ao Obelisco de Urd, né? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: a lista de BW Warriors, ela, obviamente, como qualquer agro, sofre para controles com muita remoção em massa, mas tem boas soluções. E outra coisa, você tendo acesso a Initial Making, você pode tirar Planinauta, tirar um monte de coisa do teu oponente. Ainda mais se ele é controle, você não vai, mesmo que você perca a vida, você pelo menos tem essa possibilidade de tirar qualquer coisa da frente, entendeu? Toma muito cuidado, porque também a lista de BW Warriors, ela não é uma lista igual, por exemplo, VRW Veículos, que você tá lá, às vezes, jogando mais um monte de veículo, umas cartas específicas na mesa, não tá tão preocupado assim com o teu drop 1. No caso, você quer fazer drop 1 no deck, então não dá para abrir mão, por exemplo, do Aether Hub, porque você só tem a Caverna de Colliers, o Concealing Courtyard e a Aether Hub. Você vê que o Shambling Vent eu botei um só ali no exemplo, e o problema é o seguinte: eu vou explicar por que tá essa configuração. É um deck que você não quer fazer land virada no início. Se for fazer land virada, só depois do turno 3. Porque nos 3 primeiros turnos, você precisa manter o deck dropando carta. Porque senão ele fica muito para trás em relação aos outros decks. Ele não tem tanta carta assim para ficar fazendo token. Se tivesse uma carta assim, 2 manas, que fosse feitiço, fizesse 2 tokens de Warrior, já estava excelente assim pro deck subir na qualidade. Mas como não tem, a gente tem que se virar com isso, né? Agora, fica sempre de olho, porque foi fazer uma lista de tribo, não dá para deixar esse cara de lado não. Ele é muito bom, né? Qualquer tribo vai se beneficiar demais no uso dele. Então eu acredito que na hora que você for montar a tua lista, a tribo que seja, você leve ele em consideração. Última sugestão que eu poderia dar aí na lista de BW Warriors é que, se de repente você quiser estar sempre dropando reto deck, né, talvez puxar ele um pouco mais pro preto, né? Aí não sei o que vale mais a pena tirar. Talvez entre o Mardu e o Dragon Hunter é um pouco complicado, porque assim, o Dragon Hunter não tem tanta assim, habilidade relevante. O Mardu mas também não é lá absurdamente vantajoso assim também não. Aí vai depender da tua build, tá? Mardu Strike Leader eu botei um só, porque já custa 3. Aí depende muito como é que você vai fazer a sua build, né? Mas não esquece do Selfless Spirit na hora de pensar na sua lista, tá? Essa lista que eu tô dando é uma diretriz inicialzinha, que é uma versãozinha barata, né? Porque mesmo que você tenha aí o playset da Fast Land, que é a Concealed Courtyard, não confundir com Fat Land, é Fast Land, ou seja, land rápido, porque você pode entrar logo em pé, assim que, se você não tiver 2 lands ou menos, né, na mesa. Então você vê que é um deck barato. O Secure the Ace hoje é bem acessível, o Soul é barato, entendeu? Dos cartas mais caras hoje, se bobear hoje pro teu deck, vai ser o próprio Metallic Mimic, que ele já tá na faixa de uns $5. E eu vejo com uma carta muito útil, assim, ele é muito polivalente. Então, às vezes vai acabar sendo até a carta mais cara. E mesmo assim, você vai conseguir fazer um deck aí bom para jogar Frontier na faixa aí de uns... Deixa eu chutar aí uns 200, 300 reais, talvez. Você consegue montar uma lista bacana para jogar na loja aí, se a sua loja tiver o torneio. Se não, vem aqui na Elder Dragon, que a gente está sempre jogando Frontier. Beleza, gente? Espero que eu tenha sido útil aí nesse deck Frontier. E não esqueça de acompanhar o nosso canal, que a gente está sempre lançando coisas do Frontier, que é um formato que começou aqui na Elder Dragon desde julho de 2016. Então até a próxima!